Tá. Beleza. Então, estamos aqui na quarta edição dos seminários do Laboratório de Ensino, Filosofia e História da Biologia, né? A gente sempre teve aqui no laboratório um sonho de fazer um ciclo de seminários com convidados de vários lugares do Brasil, de fora do Brasil, mas não tinha recursos, né? Aí a pandemia se nos ensinou alguma coisa, nos ensinou a usar os meios remotos mais apropriadamente, né? É pouco, né? Podia ter nos ensinado muito mais, mas eu acho que no final, ao fim e ao cabo, o que a gente aprendeu foi mais a usar essas ferramentas do que o que tinha que ter aprendido para mudar a nossa relação com o planeta. Então, é muita alegria que a gente tem feito esse ciclo, é com muita alegria hoje que eu recebo o colega Celso Sanches, professor da Unirio, biólogo, poeta, coordenador do Grupo de Estudos em Educação Ambiental DGELSU, o GEASU, e atualmente presidente da Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, porque como se já não tivesse uma montanha de coisa para fazer, pegou mais essa, né? Pelo qual eu fico muito contente, porque estavam me pressionando para eu entrar, né, nesse barco. Aí você tomou o barco, eu achei... Mas não há melhor timoneiro, né? Timoneiro muito melhor do que eu jamais seria. Celso, muito obrigado por aceitar o convite, é uma honra para a gente. E queria, então, passar a palavra ao professor Celso Sanches. Ele tinha slides, mas aí o computador deu problema, então vamos no bom e velho gogó, como se fala na Bahia. Celso, Isso aí. Obrigado, Chávio. Que alegria, que honra enorme estar aqui, que felicidade que eu estou sentindo. Tenho profunda admiração por você e sua pesquisa, a sua pessoa. Então, estar contigo é uma alegria enorme, é uma felicidade saber que conosco aqui também está a Suzane, professora Suzane Cassiani, minha querida orientadora, né? Ela que minha coach, eu digo que é minha coach, e vai me orientando aí nos caminhos da vida, né? Então, uma felicidade enorme. Estou com muita saudade, muita vontade de estar ao vivo e a cores com vocês aí o mais breve possível, né? E espero que isso aconteça, né? A gente, ano que vem, tem um encontro marcado no EMPEC, né? Que vai ser lá em Caldas Novas. Então, mas espero que ainda esse ano a gente possa se encontrar, né? Bom, o que eu pensei aqui para a gente conversar é justamente um pouco dos desafios da pesquisa em educação ambiental, né? E apresentar um pouco, Thiago, já pegando aqui a possibilidade da gente conversar com o seu laboratório, né? Fazer uma conversa mais direcionada assim, às discussões filosóficas, a perspectiva comunitarista, que é um debate bastante, de certa forma, recente, retomado, na verdade, de temas já mais da tradição filosófica, já desde Aristóteles, esse debate em torno do que é o sentido de comunidade, o bem comum, né, estão presentes. Mas, mais recentemente, né, a perspectiva comunitarista ela ganhou relevo, ressalto, com Michael Sandel, né, que se tornou um filósofo de muita projeção midiática e de muito reconhecimento recente por textos de crítica bastante interessantes ao neoliberalismo, né, e à meritocracia, né? O Sandel escreveu, entre várias coisas, né, a Tirania do Mérito, né? Então, que é um livro que se tornou um best-seller e populariza, de certa forma, a filosofia, os debates filosóficos e, sobretudo, populariza a crítica ao neoliberalismo. Aqui no Sul Global, a gente costuma observar o Norte, né? Uma das coisas que a gente tem como objeto de estudo é o Norte global e seus efeitos de branquitude. É importante demais a gente, como educadores ambientais, né, e educadores em ciências também, em geral, observarmos o que eles fazem lá, né? E
recentemente, essa é uma crítica que vem ganhando espaço, né? E alguma robustez. E o Michael Sandel é um desses filósofos que se destacam nesse debate, que tem a ver com uma crítica a um filósofo anterior, lá dos anos 70, num livro especificamente, de 1970, na década de 70, 71 para ser preciso, né? Que é o Teoria da Justiça, John Rawls. O John Rawls ele é um liberal que vai criando, a partir da Guerra Fria, sobretudo, em 1971, né? Vai criando um colchão para dar conta, né, do desafio de pensar o realismo dentro do que era o welfare state e dentro do que se vai consolidando como uma crítica liberal, né, bastante interessante, que é o tal do liberalismo igualitário. Só para pontuar aqui a quem está nos ouvindo, né, essa teoria da justiça e a proposta de um liberalismo igualitário é um debate interno dos liberais. Ou seja, eu andei estudando, lendo os liberais. Como bom comunista, socialista, sandinista, para ser específico, a gente precisa estudar o que esses caras estão pensando, né? E eu tenho esse interesse já há algum tempo, né? A partir de uma tese de doutorado que eu fui banca, do José Garajataú, aluno do professor Frederico Loureiro, que estudou o pensamento liberal, né, as bases do pensamento liberal, as bases do neoliberalismo em particular, né, na escola suíça de neoliberalismo, e como é perverso esse pensamento, como é cruel, como é desumano, como é excludente, como é violento, assassino, como é asqueroso, nojento o pensamento neoliberal na sua origem, né? E aí, a partir da pesquisa brilhante desse pesquisador incrível, que é o José Garajataú, comecei a me interessar, em acompanhar um pouco, né? E cheguei aí nessas discussões sobre o comunitarismo como corrente filosófica. E a proposta aqui com vocês é um pouco apresentar o que é esse pensamento comunitarista, como é que ele pode servir de bases para pesquisa em educação ambiental, porque a nossa formulação aqui no GEASUR, a tentativa no nosso grupo de estudos em educação ambiental desde ele Sur, é apontar para uma perspectiva de educação ambiental do Sul global, né? Uma educação ambiental desde el Sur, ou seja, a partir de nós mesmos, a partir das nossas realidades. Ou seja, a pergunta de fundo é: como fazer com que a educação ambiental esteja contextualizada às realidades locais, né? Aí, para isso, a gente precisa olhar o que nós estamos chamando de realidade local, né? O que é essa contextualização, né? Então, contextualizar, bem no sentido de Paulo Freire, né? Ou seja, a educação ambiental desde o Sul, ela aponta para uma dimensão bastante freiriana e quer ser, digamos que atenta ao que Paulo Freire apontava como um elemento fundamental no processo formativo, pedagógico, portanto, no caminho do ato da educação, que é a importância do ato de ler. Esse é o livro que Paulo Freire escreveu com Donaldo Macedo, um linguista, e juntos, estudando, entendendo um pouco, inclusive como imigrantes, né, ambos imigrantes, vivendo situações de exílio em países estrangeiros, ambos refletem sobre a importância do ato de ler, e lá no meio desse livro, Paulo Freire e Donaldo Macedo apontam o elemento cognoscente que antecede a apropriação da leitura, que é a apreensão do mundo.
e cunham um neologismo que é palavra-mundo. Palavra-mundo, ou seja, a leitura do mundo antecede a leitura da palavra da escrita, inclusive, né? E isso ajuda a organizar o pensamento. Essa teoria do conhecimento de Paulo Freire com Donaldo Macedo, ela nos leva a pensar a importância da contextualização da educação aos elementos da relação do mundo com o mundo que os indivíduos estabelecem. A palavra mundo é, digamos que, uma síntese de uma perspectiva de conhecer, de estar no mundo, né? De um ser aí no mundo, como de um certo design, como diria Heidegger, né? Onde a apropriação do mundo se dá através da palavra, com a palavra, e a partir da linguagem, portanto, com a linguagem. Isso é algo que vai costurando em Paulo Freire e Donaldo Macedo um conjunto de elementos para uma teoria do conhecimento muito potente e que complementa e dialoga o tempo inteiro com a ideia de uma pedagogia do oprimido, quer dizer, que é uma filosofia política da educação muito interessante, de que Paulo Freire nos apresenta a ideia de que, para contextualizar as realidades locais, é preciso que o sujeito, num processo pedagógico, se compreenda a si mesmo, se observe como oprimido das condições reais, materiais e objetivas do mundo. Então, o materialismo histórico dialético está muito presente no pensamento de Paulo Freire, em particular na pedagogia do oprimido, onde essa categoria, né, oprimido, que dialoga frontal e explícita e citadamente por Paulo Freire com Frantz Fanon. Ela surge de um diálogo com Fanon, a partir do livro Os Condenados da Terra. Está citado no livro e o Paulo Freire referencia. Acusam, viu, Sharp, colegas, aqui muitas vezes o Paulo Freire de não citar os outros. Não é verdade. É que Paulo Freire escreve de um jeito onde não faz citações diretas, mas, em geral, está se referindo, quando faz citações, ao pensamento de um autor, e é preciso que você tenha um pouco de conhecimento de onde aquele autor se situa, para você saber aonde encaixa aquela citação que ele está fazendo o tempo inteiro. Está citando alguém, está se referindo a alguém, em particular, no caso da perspectiva do oprimido aqui, Paulo Freire está fazendo uma referência muito explícita a Frantz Fanon, né? E, claro, mais tarde ele vai também evidenciando outros autores contemporâneos a Fanon e que dialogaram com Fanon, como Albert Memmi, como Aimé Césaire, né, que constituíam esses três aí, o que se chama Tríade da Martinica, né, e que são considerados hoje como pioneiros do pensamento decolonial, né? São pioneiros dessa perspectiva que hoje começa a se organizar de uma maneira mais estruturada, que é a perspectiva da decolonialidade, dos estudos decoloniais. E eu estou de acordo com isso. Talvez a gente possa agregar a essa lista de pioneiros e pioneiras do pensamento decolonial alguns autores brasileiros que dialogaram menos com Paulo Freire, mas também estão presentes ali de muitas maneiras, e, sobretudo, o pensamento de Paulo Freire se faz presente entre esses e essas autoras, como Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, Abdias Nascimento, né, Nilma Lino Gomes, Sueli Carneiro, toda uma tradição de pessoas que contribuíram para fazer uma espécie de giro à brasileira, né, que é marcado, bastante marcado, e isso é altamente relevante para nossas considerações aqui, pela luta antirracista no Brasil, né? Então, esse é um ponto que coloca a pesquisa em educação diante de um desafio, que no nosso caso,
para nós, da educação ambiental desde o Sul, buscar a contextualização da educação às realidades locais, né? E para fazer esse desafio, né, organizar esse desafio e criar elementos e, sobretudo, bases filosóficas para uma ação de pesquisa nesse campo, a gente vai dialogando aí com Paulo Freire, vai dialogando com essa perspectiva apontada na ideia de palavra-mundo, que nos vai permitir refletir sobre a possibilidade de que os oprimidos ocupam um determinado lugar no mundo, né? E nós estamos olhando para esse lugar e buscando esse lugar no Sul global, nas condições do Sul global, nós vamos encontrar o conceito de território. Vamos encontrar essa ideia de território na obra do geógrafo contemporâneo nosso, Rogério Reis Barr, professor aqui da UF, para quem, em diálogo com Henri Axelrad, aqui do IPUR, também da UFRJ, e ambos herdeiros diretos da tradição de Milton Santos, né, em particular desse livro aqui, A Natureza do Espaço, né, que está, digamos que, relido e reapresentado nesse outro livro aqui, ó, por uma outra globalização, que é um livro mais de divulgação das ideias mais estruturantes, né, do pensamento de Milton Santos, vão encontrar a ideia de que o território é o espaço socialmente construído, que o território se constitui através das relações sociais, dos atores e atrizes sociais num determinado espaço, a partir do seu jogo de territorialidades, de territorializações, de desterritorializações, de reterritorializações, e através dessa dinâmica, onde muitas relações de poder estão expressas, onde se produzem situações de opressão, onde se produzem oprimidos, pedagogias, inclusive de opressão, e pedagogias do oprimido também, tanto como emergências, quanto também como potências, ou como soterramentos, como a gente está falando, ultimamente aí nas nossas pesquisas, sobretudo a partir do doutorado do Clementino Júnior, que estuda os atingidos e atingidas pelos crimes, né, cometidos em Mariana e Brumadinho. A partir dali, a gente está vendo que há fenômenos que se dão nessa unidade para se pensar o território, que é a comunidade. Então, para nós, o sentido de comunidade emerge justamente na pesquisa em educação de um debate que tem a ver com o território. Para nós, comunidade é o conjunto de indivíduos, atores e atrizes sociais que constituem redes de territorialização, desterritorialização, reterritorialização, produzindo território. Então, a comunidade é onde se produz o território. Então, quando a gente pensa pesquisa em educação ambiental, olhando para o sul global e olhando todos esses elementos que a gente está procurando, no sentido de contextualizar a educação às realidades locais, nós vamos procurar, na comunidade, o que nós poderíamos chamar de uma educação ambiental de base comunitária. Portanto, a gente está revelando os soterramentos e também as emergências, também os soerguimentos, né? Que esse território vai produzir ou vai ser produzido neste território, melhor dizendo, por uma determinada comunidade que atua de forma ecológica e ecossistêmica naquele lugar. Digamos que cada comunidade vai produzir uma ecossistemologia própria. E muitas das vezes nós vamos ver fenômenos de territorializações, de territorialidades que vão imputar outras ecossistemologias.
Então, para nós, também interessa entender a ecodinâmica da paisagem, a ecodinâmica da territorialidade, a ecodinâmica do território, que vai constituir a ecodinâmica de cada comunidade, a ecodinâmica comunitária, e, portanto, para nós, aí a gente pode começar a ver uma ecossistemologia da paisagem social, ou, em outras palavras, uma ecologia social, né? E como diz o programa EICOS aqui da UFRJ, que se dedica a pensar psicossociologia de comunidades e ecologia social. É esse universo do qual emerge, né, para nós, uma possibilidade de contextualização da educação ambiental às realidades locais. Bom, e olhando para essa nossa discussão, digamos que seria um nosso problema de pesquisa, né? As nossas reflexões que levam a uma elaboração de um problema de pesquisa nessa orientação, né? Eu fui buscando bases filosóficas para discutir esse assunto, né? Encontrando autores dos estudos decoloniais, dos estudos pós-coloniais, né? Encontrando muita, inclusive, reverberação positiva com esses autores, né? Catherine Walsh, né? Questão da interculturalidade crítica está presente, obviamente, quando você fala de território e comunidade, né? Sobretudo quando a gente está lidando com um território atravessado pela questão da sociodiversidade, né? E da biodiversidade também, mas em particular da sociodiversidade, como é o caso brasileiro. Vai encontrando autores como Ignacy Sachs, né, que vai nos dar pistas sobre o que ele chama de pessoas dos ecossistemas, né, e a possibilidade de um ecodesenvolvimento e um certo sentido de justiça. E é aí que eu chego na obra do John Rawls, que é um autor do liberalismo e que vai defender uma teoria da justiça a partir de uma certa revisão dos contratualistas. Digamos que ele é um contratualista. Só lembrando lá aquelas ideias do Hobbes, do Locke, do Rousseau, do ser humano em estado de natureza, né? Se o homem é mau ou bom, né? Em Hobbes a gente vai ver a necessidade do ser humano se submeter a um poder soberano, porque ele tende a se desviar, né? Em Rousseau, ao contrário, a gente vai encontrar um ser humano que vai estabelecer um contrato natural com a vida que é bom por natureza, né? Em Locke, por exemplo, que o estado natural nosso, seja, nossa tendência a cooperar, não é? Então, lá naqueles debates entre os contratualistas, etc., e um pouco salpicado pelo utilitarismo, sobretudo de Epicuro, né? Que é aquela coisa do princípio do prazer e o princípio da dor, né? Que na Freud mais tarde faz uso, né? Isso a gente vai encontrar em Epicuro, né? Lá o debate entre se o ser humano busca maximizar o prazer e minimizar a dor. E daí, né, a busca da felicidade tem uma série de desdobramentos que vão criar essa corrente utilitarista, que vai dizer que o papel do Estado, portanto, é maximizar a felicidade dos indivíduos. E em torno desse debate, fazendo uma crítica ao utilitarismo, que em 1971, para fazer uma crítica à União Soviética, à queda e ao comunismo, né, que John Rawls, como liberal, vai criar o que ele chama de vai, digamos, se alinhar ao que nós podemos chamar de liberalismo igualitário, né, essa ideia meio quase mística, meio messiânica, de que os indivíduos têm que ter seus valores, seus direitos preservados, né? A felicidade tem que vir dessa visão de mundo igualitária, mas liberal. Então, ele cria um experimento social fictício, né? Onde ele suspeita que indivíduos em determinadas condições
vão tender a agir em harmonia numa certa sociedade, desconsiderando, e essa é a crítica que um outro filósofo faz a partir dessa obra, um filósofo chamado Charles Taylor faz a partir dessa obra, ele desconsidera, o John Rawls desconsidera que esses indivíduos estão num certo contexto, né? Estão num certo universo, estão num certo... estão imbuídos de uma sociabilidade, de que a percepção do sentido de justiça é influenciada pela comunidade. O Charles Taylor é um comunitarista. Ele diz, não é o indivíduo, não é o individualismo, não são os indivíduos que constituem um sentido de justiça ou de vida, né? Ou uma moral, uma ética, é a comunidade que dá esse sentido. Então, o sentido de justiça ele é comunitário, ele é influenciado pelos fatores sociais e comunitários. Então, o comunitarismo ele começa a ganhar relevo a partir daí, das críticas a John Rawls, a partir dos anos 70, e começa a vir com força uma crítica importante a essa ideia liberal de valorização dos indivíduos através de um certo liberalismo igualitário. E os filósofos que os sucedem, como particularmente Charles Taylor, Michael Sandel, vão dizer, não, isso está errado, não tem a menor possibilidade de você tirar esse indivíduo do seu contexto, da sua realidade local, das suas condições culturais, sociais. Todos esses elementos influenciam diretamente no sentido de justiça, por exemplo, né, de sociabilidade, né? Por exemplo, a percepção da justiça vai depender completamente da comunidade, de fatores culturais, né? E a gente viu isso, por exemplo, com a Lava Jato, né? Nosso sentido de justiça foi totalmente tomado, dominado por uma determinada comunidade hegemônica aqui no Brasil, economicamente hegemônica, numericamente inferior, mas que levou a gente a ter uma percepção da justiça atravessada por um viés que não é só ideológico, é uma certa postura, um certo viés filosófico mesmo, uma certa percepção de si no mundo, um certo design, né? Então, o que acontece com o Charles Taylor, né, nesse debate, né, e ele vai se somar com vários outros filósofos, um que eu comecei a ler agora, bastante interessante, chamado Robert Ball, o canadense, que vai defender, aliás, é um comunista do Partido Comunista Americano, né, vai defender uma série de reflexões sobre a impossibilidade desse individualismo no mundo contemporâneo, né, sobretudo diante do fenômeno da globalização. Por isso, Milton Santos, mais do que nunca, é uma leitura urgente. Na crítica desse livro, por uma outra globalização, ele justamente está levantando como esse fenômeno da constituição de uma suposta comunidade global, de uma certa comunidade sem diferenças internas, né, de pluralidade, sem a diversidade, como isso é perverso, como a negação da diversidade é perverso, perigoso e violento, né? Então, esse debate é muito importante e vai chegar nos final dos anos 70, início dos anos 80, no debate sobre o bem comum, né? E o comunitarismo ele vai ser ressaltado num outro livro do Rainer Foster, chamado Contexto de Justiça, onde ele coloca bem essa diferença entre o bem da comunidade versus o bem do indivíduo, ou seja, o comunitarismo versus o tal do liberalismo igualitário ou da liberdade individual, né? E a partir daí surgem milhares de problemas, questões filosóficas muito interessantes, muito pertinentes a gente, inclusive, e que vão permitir o Michael Sandel escrever esse livro que eu recomendo muito, que é A Tirania do Mérito, né? No primeiro capítulo desse livro, Contextos de Justiça,
O autor, o Rainer Foster, apresenta um debate muito interessante do Michael Sandel e suas críticas ao John Rawls, que tinha escrito lá a Teoria da Justiça. Ele apresenta 5 elementos, né? Eu vou discutir aqui só os 2 primeiros, que são absolutamente... apresenta vários outros elementos, tá? Mas 5 são os principais, assim, dentro de uma tese que ele chama do eu desvinculado, né? E esse é o ponto que eu queria chamar a atenção. Porque na perspectiva do liberalismo, né? do igualitário, né? Desse individualismo, dessa acentuação do individualismo que os neoliberais, os liberais insistem em reafirmar, e a gente vai ver isso muito presente no debate do pensamento brasileiro contemporâneo, né? Não só em Paulo Guedes, que é uma pessoa sem pensamento quase, né? É um ser abjeto, né? A pessoa com uma capacidade enorme para regurgitar besteira e fazer perversões, né? Com uma visão de mundo que não é em nada liberal, é fascista mesmo, né? Esse sujeito, mas os seus hipócritas apoiadores tendem a defender, e isso é muito comum no liberalismo brasileiro. Recentemente eu tive, no sábado agora, tive a oportunidade de fazer um debate com um liberal do Novo, né? Que na verdade é um ultraliberal, neoliberal, é um fascista também, está abrigado por esse partido que defende supostamente ideias liberais, né? Então fui para o debate e adoro, inclusive, aproveitar aqui e dizer que eu estou aberto para debater, podem me chamar, os liberais podem me chamar para debater, porque eu estou lendo os liberais, então podem vir, terei prazer em debater com eles e mostrar por que eles estão retumbantemente equivocados, e esse é um dos elementos, né? E o colega, né, dizia e repetia essa falácia, né, de que era possível, sim, um certo liberalismo igualitário, isso ser garantidor de justiça social, de equidades e de garantias de bens comuns. E eu discordo frontalmente dessa tese, porque na raiz filosófica do pensamento igualitário, a gente vai ver esse eu desvinculado. Desvinculado do quê? Desvinculado do real, desvinculado da realidade local, desvinculado da comunidade, desvinculado da sua condição social, desvinculado das suas condições materiais e objetivas, né? Na obra do John Rawls, na Teoria da Justiça, ele diz que os indivíduos são bons, todos são bons, eles só estão um pouco atordoados diante do que o John Rawls chama de véu de ignorância, que bastava a educação, olha aí, vir para desvendar esses véus da ignorância, né, para que o indivíduo se tornasse capaz, né, de se colocar como razoável diante das negociações sociais. Bom, diante da desvantagem, né, e da desigualdade, diante da meritocracia, por isso a tirania da democracia, né, esse eu desvinculado não é capaz de perceber que a desigualdade produz desumanização, a desigualdade produz morte, a desigualdade produz a impossibilidade de ser razoável, né? A desigualdade ela é produtora de fenômenos que impedem a existência, né? Então, a primeira crítica que aparece no debate do livro do Foster, né? Contextos de Justiça, onde o Sandel critica a obra do John Rawls, né? É essa ideia de uma pressuposição de um véu, né, de ignorância que pode ser tirado, e esse indivíduo, né, se tornaria um sujeito
ponderado a partir do conhecimento, né? E, portanto, valorizaríamos o indivíduo, é perceber que essa individualização, essa atomização, né? Da pessoa moral, do indivíduo, né? Ela é a geração de um eu desvinculado das realidades, dos contextos reais, concretos, objetivos. E a segunda crítica que eu queria apontar rapidamente é que isso não é absolutamente plausível, que a gente está lidando com o sentido de comunidade. Então, o comunitarismo, em linhas gerais, essa corrente de pensamento, esse conjunto de debates, de reflexões filosóficas, né, que vão se contrapor ao individualismo, ao liberalismo, seja ele igualitário, seja ele neoliberal, seja ele ultraneoliberal, ultraliberal, de qualquer natureza, porque o comunitarismo defende, percebe e faz a crítica de um eu desvinculado da realidade e defende a ideia de que o indivíduo se realiza, se produz em comunidade. É o sentido de comunidade que vai constituir os indivíduos de uma maneira, de uma perspectiva ontológica. Então, essa é uma percepção importante para nós aqui, Chábio, para pesquisa em educação. E aí, assim que a gente está entendendo a perspectiva comunitarista como uma contribuição interessante para isso que nós estamos chamando de uma educação ambiental de base comunitária, entendendo ali, naquela comunidade, que nós vamos encontrar comunitarismos, vamos encontrar elementos do comunitarismo, de eus vinculados. Então, nos interessa estes vínculos, perguntar o que é que estabelece vínculos entre os indivíduos numa determinada comunidade. Na produção de vínculos, vamos encontrar pedagogias, vamos encontrar aprendizagens, vamos encontrar elementos capazes de entender que a aprendizagem, na perspectiva da base comunitária, vai ao encontro do coletivo e não do indivíduo. Então, quem aprende não é o indivíduo, e sim a coletividade. A aprendizagem é coletiva. Então, quem está no processo de aprendizagem não é só o indivíduo, mas toda a comunidade. É a comunidade que aprende. Por exemplo, quando a gente vai aqui no Rio de Janeiro, né, nós temos um trabalho junto com a professora Francine na favela do Salgueiro, no Complexo do Salgueiro. A gente está dando um curso lá com as Mulheres do Salgueiro, que é um coletivo que atua naquela região, em parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro e a Unirio. Quando a gente vai para lá pensar com aquelas mulheres o que é o sentido de comunidade ali, ou fazer uma discussão qualquer, quem está aprendendo não é a Janete, a liderança, né, da comunidade. É todo o coletivo, é a própria comunidade. E as transformações são comunitárias. O eu da Janete não está desvinculado, porque ela é uma sujeita da comunidade, ela é uma atriz social na comunidade. Uma vez que ela, através dos processos pedagógicos que a gente está propondo, de mediação com o mundo, né, ela se torna a autora, né, dos seus processos pedagógicos, ou seja, nas palavras de Paulo Freire, se torna consciente da sua condição de oprimida, aí assim a gente pode, inclusive, ressaltar os elementos que levam ao que a gente poderia chamar das opressões ambientais ou socioambientais. Portanto, existe uma pedagogia do oprimido ambiental, e nós já tivemos a oportunidade de escrever sobre isso, professor Leonardo Castro, Rafaela Uchoa, nós tentamos desenvolver esse conceito, né? A partir do momento em que a Janete se entende enquanto sujeita histórica e oprimida ambiental, não é só ela que está aprendendo, é a comunidade inteira que está aprendendo. É a comunidade que se educa. E esse processo comunitário de aprendizagem coletiva leva a processos sociais também coletivos. Então, o comunitarismo nos ajuda a perceber
sobretudo a partir da crítica desse eu desvinculado, que propostas individualistas, propostas liberais, não têm a menor condição de fazer transformação social que a gente precisa em espaços comunitários. Então, em termos de filosofia prática, que orienta uma pedagogia prática, também uma pedagogia, uma intervenção efetiva, né, na sociedade, aí vemos no comunitarismo elementos importantes e basilares para a constituição de uma praxis pedagógica de fato transformadora, né? Então, acho que com isso a gente começa a ver que filosoficamente o comunitarismo apresenta bases interessantes para se pensar o agir e a pedagogia de base comunitária, que vai nos obrigar, por exemplo, a rever o papel do professor, como aquele agente que vem de uma outra comunidade, de outro território, levando conhecimento para a comunidade. Isso é impossível também. Numa ótica comunitarista, um agir de um eu vinculado e não desvinculado obriga que este sujeito, como professor, esteja no território como um eu vinculado também, e não desvinculado. Isso significa que é fundamental para quem atua com educação de base comunitária vincular-se ao território e à comunidade. Isso significa se destituir de determinadas territorialidades, de determinados processos de territorialização e se reterritorializar. O indivíduo que vai para os territórios como mediador pedagógico, como professor como a gente, se desterritorializa, se reterritorializa, se vincula a uma determinada comunidade e, ao vincular-se, aí sim é possível se tornar um mediador, né, da praxis pedagógica e, com isso, colaborar de alguma maneira, a elaborar um pensamento que seja local, que seja contextualizado às realidades locais e atenda às demandas de uma determinada comunidade do seu ponto de vista pedagógico, por exemplo. Isso significa um impacto gigante na ideia de currículo, né? O currículo passa a ser questionado nesse momento e passa a ser demandado a partir do sentido de comunidade. Então, o comunitarismo ele impacta, em resumo, as práticas pedagógicas, o currículo, o que fazer pedagógico, né? Ele também impacta a formação de professores e a formação do pensamento docente e o próprio saber docente, que passa a ser atravessado por essas perspectivas de vinculação. Então, ele se baseia na ideia de vínculo, na ideia de humildade, né? Na constituição comunitária, na ideia de coletividade. Essas são os princípios que a gente está começando a entender aqui nas nossas pesquisas a partir do comunitarismo e que a gente poderia resumir, né? O comunitarismo colabora com a pesquisa em educação ambiental, né? Sobretudo no sul global, a partir dos elementos filosóficos que ajudam a gente a pensar o que é a base comunitária, né? É mais ou menos isso. Por outro caminho, por outro debate, por outra linha, nós temos Henrique Dussel, nos ajudando muito a pensar o sentido de comunidade num livro chamado Ética Comunitária, né? E a gente está lendo esse texto também, estudando Dussel, e isso é um outro papo, porque é uma outra corrente filosófica, né? Mais ligada à teologia da libertação, mas já ressalto que ela é muito mais coerente, muito mais consistente, mais produtiva para nós do que a perspectiva do comunitarismo, né? Então, é só para a gente mapear essas diferentes correntes, epistemologias que a gente vai constituindo à medida que a gente está estudando o sentido de comunidade para constituir uma educação ambiental de base comunitária e, portanto, uma educação ambiental desde ele sul.